Olá, minha gente do esporte do Gospel de toda a região. Grande abraço a todos. Bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM do Gospel, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é 21 de agosto de 2024, quarta-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de JF Páscoa, Nelsinho Calhas, Casa do Encanador, Armazém das Bebidas, Restaurante Marmitaria Sabor Mineiro, Banquim, correspondente Banco do Brasil, Clínica Oral Light Implantes e José Rubens Gonçalves, arquiteto. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Gospel, Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael Azolati? Bom dia. E aí, João Augusto, bom dia. Bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Bom dia, nação corintiana. Opa, toda feliz, hein, João? Que coisa, hein, Rafael? Que é isso? Enfim, você já rezou pra São Hugo hoje? Ontem nós estávamos conversando quando nós estávamos aqui, saí daqui, estava 1-0 pro Corinthians. Na viagem até a minha casa, o Bragantino fez 2. Na viagem? Mas tá aí, passou. Vamos repercutir tudo isso agora no Panorama Esportivo. Mas antes de mais nada aqui, ô Paulinho, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael, bom dia, João Augusto, tudo na paz. Tudo tranquilo? Tudo beleza. Então tá beleza. Então vamos lá, pessoal, bora começar o Panorama Esportivo de hoje com muitas informações. Antes, vamos falar dos jogos do Campeonato Comercial e Industrial de Futsal. Tá aí, Rafael, a bola rolou na noite de ontem, né? Lembrando que todos os jogos estão acontecendo no ginásio poliesportivo e o jogo pelo Grupo B, Praça da Bandeira 0, Consente, Futebol Clube Sub-20 também 0. Outro jogo, Amigos da Resenha 7, Vila do Sapo, Futebol Clube 0. Fechando o jogo da noite de ontem, Consente, Futebol Clube Adulto 5, Vila Real, Futebol Clube 1. Foram jogos realizados e trabalharam aí na noite de ontem, lá pela quarta rodada. Os árbitros, foi a dupla, né? O Leverton Duarte Borovski, o Gaúcho, e o Thiago Andrade, o Leitão, né? Fizeram um bom trabalho na noite de ontem. Nas anotações, Maria Rosa de Lima e o Eliezer Ribeiro Lúcio, né? Todos fizeram um bom desempenho, fizeram um bom trabalho aí nessa noitada. E nós temos já a classificação também pela chave B. Primeiro é o Consent Futebol Clube Adulto, tem 12 pontos. Em segundo vem a Praça da Bandeira, tem 7. Terceiro, Amigos da Resenha, meia dúzia. Em quarto, Vila Real Futebol Clube, tem 6 pontos. Na quinta posição, vem Constant Sub-20, tem 4 pontos. E na última posição vem a Vila do Sapo, não pontuando, 0 ponto aí no seu grupo na chave B. Na sexta-feira, fecha-se a quarta rodada e a gente vai trazer detalhes nos próximos programas. Mas foi um resultado fantástico, né? O Conce tem bom time, o torcedor também compareceu. A gente agradece aqui ao Marcos Saio Leiterina, que manda pra gente todos os detalhes, todas as informações, os acontecimentos do comercial e industrial de futsal de Guaxupé. Brasil! Brasil, Zil, Zil. É isso aí, João. Aê, Brasil. Brasil daqui, logo tem Brasil, né? Logo. Setembro tem jogos das eliminatórias, Brasil. Então bora falar então do sorteio da Copa do Brasil, Zil. Nós tivemos na tarde de ontem na sede da CBF o sorteio aí que definiu os rumos das quartas de final da competição. A gente tinha feito uma estimativa da nossa bancada aqui. Na bancada nós não acertamos nenhum. Vamos aos confrontos estabelecidos na tarde de ontem, Paulinho. Exatamente, Rafael. O Vasco da Gama, né, vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense com o primeiro jogo lá no Rio de Janeiro. O São Paulo pegou o Atlético Mineiro, primeiro jogo também em São Paulo, segundo lá em Belo Horizonte. O Bahia pegou a equipe do Flamengo, primeiro jogo lá na Bahia e o Flamengo decide em casa. E o Juventude pegou a equipe do Corinthians, primeiro jogo também lá no Sul, e depois o Corinthians decide em casa. Só lembrando, Rafael, só que o vencedor do confronto entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense
vai pegar o ganhador de Atlético Mineiro e São Paulo. Quem passar de Flamengo e Bahia vai encontrar com Corinthians ou Juventude. Paulinho, você que é meio astrólogo aí, se pudesse cravar hoje, qual seria a final da Copa do Brasil? Eu apostaria, eu já tenho a minha. Eu acredito que São Paulo e Bahia. É a minha, Paulinho. É a minha. Brinca não. Bateu, levou. Pra você, João Augusto. Olha, o São Paulo, o Bahia tá no meio. Eu vou ficar pode dar Bahia e Flamengo, né? Não, na final não. Bahia e Flamengo já é agora, né? Na verdade. Pode ser Rafael. Bahia e Atlético Mineiro, Bahia e Vasco, Bahia e Atlético Paranaense, Flamengo e qualquer um desses. Olha, Rafael, eu vou acompanhar o raciocínio. São Paulo e Bahia também. O Bahia, um momento é gigantesco. São Paulo, em exceção, é adaptado, acostumado com Copas, né? Desse naipe. Eu vou acompanhar São Paulo e Bahia também. Ô, pessoal, o fator mando de campo influencia diretamente, não influencia não? Porque pega o jogo do Corinthians, por exemplo, ele vai decidir no Itaquerão. O Juventude pode fazer até um bom jogo no Alfredo Jaconi. O difícil é segurar o Corinthians no jogo de volta, vocês não acham? Ele tem o fator campo, fator torcida. Um exemplo nós tivemos ontem, né? Ele é empurrado pelo seu torcedor. Agora, eu acredito que o Corinthians não vai perder também lá pro Juventude, não. Vai arrancar um empate lá e vai decidir aqui em São Paulo. Neste tranquilo. caso, passaria o Corinthians para a semifinal. Passa o Corinthians. E no jogo de cima, você acha que o Flamengo pegando o Bahia, quem decide no Maracanã? Mas a gente viu um jogo já no primeiro turno do Brasileiro, mesmo no Maracanã, muito bom, onde terminou empatado, que o Flamengo empatou no último minuto contra o próprio Bahia. O que me diz sobre esse confronto? Tem um favorito? Há tempos atrás, eu te falaria aqui que o Flamengo ia passar tranquilamente, mas na atual conjuntura, né, hoje o momento em que vive a equipe do Flamengo, que anda tropeçando demais, não consegue apresentar um grande futebol, principalmente quando joga no Rio de Janeiro, e o Bahia com um timaço redondinho. O Bahia está fazendo grandes apresentações, vem aí mostrando realmente que fez grandes contratações. Olha, eu aqui, sinceramente, é jogo difícil, mas eu ainda cravo que o Bahia passa. Crava que o Bahia passa. E pra você, João, sobre esse jogo? O Bahia tem que fazer o seu papel em casa. Tem que aproveitar Jogo de ida, garantir a vantagem. Garantir a vantagem. Tem que fazer um bom jogo, colher um resultado bom, para depois administrar no Maracanã. O torcedor do Flamengo, gente, ele lota o Maracanã, de uma forma ou outra, ajuda a equipe dentro de campo. Então o Bahia precisa fazer, tem time para isso, para fazer o resultado em casa. Depois, segundo jogo, administrar. Exatamente. É só deixar bem claro, João Augusto, nós torcedores do Flamengo vamos começar a ligar aqui agora mesmo. O Flamengo, é lógico, tem um elenco muito melhor que o Bahia, tem grandes jogadores, é um timaço, mas o momento o futebol do Flamengo apresentado não é bom do Flamengo. O torcedor do Flamengo, o flamenguista, ele sabe disso aí. O momento do Flamengo não é um momento bom, e já o momento do Bahia é um grande momento. O Bahia está com tudo, está fazendo grande apresentação. O pessoal está muito entusiasmado, tem um conjunto muito bom, um toque de bola muito bom. Então, pelos momentos das equipes, é que eu estou cravando que o Bahia passe. Então, no caso, seria uma semifinal entre Bahia e Corinthians. Exatamente. Tá, do lado de cá, nós temos, João, do jogo entre Vasco e Atlético Paranaense. Tem favoritismo para esse confronto? Ô, Rafael, com sinceridade, eu acho que eu estou conseguindo analisar o Atlético Paranaense num momento muito melhor que o Vasco da Gama. Só que o Atlético Paranaense faz o seu primeiro jogo fora de casa. Fora de casa. Aí o Vasco tem que se virar e arrancar um resultado bom diante primeiro do Atlético. Em São Januário. Em São Januário, para depois jogar a vida lá na Liga Arena em Curitiba, no Paraná. Mas eu acredito que o Atlético Paranaense, hoje o momento do Atlético, gente, é gigante, é muito mais forte que o próprio Vasco da Gama. O Vasco vem crescendo, está evoluindo, mas no conjunto, assim, em geral, o Furacão, a gente pode passar para outra fase. E aí, Paulinho, que me diz? Você acha que o Atlético Paranaense é o grande favorito para esse confronto 1 da Copa do Brasil? Não, eu não acho, não. Você acha que o Vasco pode surpreender? O Vasco teve um momento muito ruim no Campeonato Brasileiro, só que o Vasco começou a se acertar.
vem apresentando um bom futebol, vem os jogadores com um entrosamento muito bom nas últimas partidas. Então, eu acho que aqui, olha, para mim está em aberto. Aqui eu não cravo nem Vasco e nem Atlético Paranaense. Eu acho que vai depender muito de detalhes, vai depender muito do primeiro jogo, né, do Atlético lá no Rio de Janeiro. Mas para mim aqui está em aberto. Eu não vejo favoritismo nenhuma das duas equipes. Cara, eu ainda consigo ver o Atlético Paranaense um pouco à frente. Eu acho que assim, o Vasco fez boas compras, tudo mais. Eu acho que o extracampo do Vasco ainda é muito pesado. Aquela questão de, é igual o Pedrinho falou ontem, que já tem possibilidades de um novo comprador para a SAF do Vasco. E tem jogadores com salário de $500 mil que não estão sendo nem relacionados. Então é muito atribulado o extracampo do Vasco ainda. Por isso, por essas e outras também, que eu vou colocar o Atlético Paranaense um pouquinho à frente. O Atlético Paranaense tá bem encaixado. Tá assim, não tá convencendo muito também não. Não tá, mas se a gente analisar, o Rafael foi claro, gente, dentro de campo do Vasco da Gama está se agigantando, mas fora de campo, toda essa situação extra-campo está prejudicando a equipe do Vasco da Gama. Aqui, se eu voltando aqui ao Juventude de Corinthians, se a gente analisar, Rafael, só um detalhe aqui, Juventude de Corinthians, gente, dentro de campo, o Juventude tá até melhor que o próprio Corinthians, é a realidade. Agora, fora de campo, o Corinthians está pior que o Juventude. Bom, e do jogo 2 aqui, no caso, entre São Paulo e Atlético Mineiro, diria que é o confronto mais parelho, vocês não acham? É mais parelho. O problema é que o Atlético anda tropeçando demais, né, Rafael? Principalmente quando ele joga lá no seu estádio, ele não consegue apresentar um grande futebol. Até hoje, me fala, depois que inaugurou a Arena do Atlético, uma grande partida que ele fez de encher os olhos. Nenhuma. Aquela contra o Cruzeiro na final do Mineiro. E olha lá, só. E olha lá, você entendeu? Mas a nível nacional não apresentou nada até agora. E tem outra coisa, o Hulk tá, né, ele tá fora da equipe já há muito tempo, então ele, mesmo que ele volte, vai estar meio fora de forma, meio desentrosado com o Paulinho, que fazia o grande ataque do Atlético Mineiro, o Hulk e o Paulinho. E o São Paulo não, o São Paulo vem com um padrão, né? O padrão de jogo de São Paulo é esse, é uma equipe que corre muito, uma equipe muito aguerrida. Então eu aqui não sei não. Eu acho que o São Paulo sai na frente do Atlético Mineiro. Mas o fato de não decidir em casa é um agravante. Inclusive nos bastidores do São Paulo, todo mundo viu o confronto com muita igualdade entre São Paulo e Atlético Mineiro. Porém, até o Zubeldia foi questionado sobre isso, tudo se tá de acordo. Infelizmente não tem como falar que não está de acordo, né? Mas falando sobre a questão de decidir o jogo fora de casa, ele disse que se decide fora de casa, então você tem que jogar bem a ida e vamos pra cima. E eu acho que ele tá certo, é fazer a vantagem no Morumbi e tentar ir lá pra resolver o jogo. Mas hoje eu não vejo muito esse fator fora de casa que arrebenta. É lógico, a equipe leva uma certa vantagem. Mas o que a gente vê dos resultados ultimamente, as equipes que decidem fora de casa parece que apresentam o melhor futebol. A equipe da casa, não sei se é cobrado demais, demora demais para começar a jogar o futebol. Então, sei lá, vamos aguardar para ver, né, João Augusto? O Paulinho, o Rafael, eu acredito que de todos esses confrontos, que São Paulo e Atlético é o mais endurado. É o mais pesado. Eu acho que tá tanto quanto Bahia e Flamengo. Só que o fator Bahia e Flamengo, as camisas não estão tão parelhas quanto São Paulo e Atlético Mineiro. Porque tudo é possível. Acho que o Flamengo ainda tem uma camisa extremamente mais pesada que o Bahia. Vamos dizer que o São Paulo não é condição. O São Paulo, de repente, não faça um primeiro jogo bom em casa. Hoje, lá na Arena MRV, campo do Atlético, São Paulo hoje tem time para jogar melhor ainda. Então, esse parelho aqui é o mais encardido que tem. Agora eu tenho outra coisa também. A gente tá falando aí do São Paulo todo, o Flamengo, já tem gente ligando aqui, falando que a gente tá desfazendo o Flamengo. Não, ninguém está desfazendo o Flamengo, em absoluto. O problema é o seguinte, o momento do Bahia. Agora o Flamengo, se passar, ele pega Corinthians e Juventude, que passa também tranquilamente. Igual nesse jogo do Corinthians e Juventude, tá uma tristeza, mas tá indo. Por quê? É onde pesa também a camisa, a torcida. Eu acho que isso aí faz diferença. Eu acho que chega um dado momento da competição que esses fatores aí extracampo mudam bem. Então, assim, não tem vida fácil. Estamos falando entre os 8 times melhores da Copa do Brasil para ficar apenas 4.
E chega naquele momento da competição que você já não tem mais como escolher. Agora, duas curiosidades pro lado do São Paulino. No ano passado, o São Paulo também decidiu as quartas de final fora de casa. Pegou o Palmeiras e decidiu fora de casa e passou. Paralelamente a isso, no histórico de confrontos contra o Atlético Mineiro em jogos decisivos, mata-matas, o São Paulo tem 5 êxitos contra apenas uma vez que foi eliminado, que foi em 2013 na Libertadores, quando o Galo foi campeão. Caso contrário, nas outras 5 oportunidades, o São Paulo saiu vitorioso. Então, assim, são números. E aí a gente vai ver, a sorte está lançada agora, vamos ver o que vai dar, né? Se este jogo, né, tivesse sendo realizado há 3 meses atrás, né, a gente cravaria aqui Atlético Mineiro, né? Mas hoje não, o momento do Atlético tá difícil, né? O torcedor atleticano reconhece que o Atlético não vem apresentando grande futebol, não vem fazendo grandes partidos, sempre tropeçando, sempre ganhando no final, sempre, né, esperando uma sorte, uma bola, de uma bola parada. Então, o momento do Atlético não é bom. Por isso que eu tô cravando aqui que o São Paulo passa. Beleza, senhores, fechamos a Copa do Brasil. Sorteio e detalhe, hein? Os jogos acontecem no dia 28, né? 28 e 12. 12 de setembro. Então nós temos aí na próxima quarta-feira já teremos os jogos de ida, depois pula 2 semanas e teremos o jogo de volta, certo? Será que nós vamos ter um azarão aqui, João Augusto? Que aqui o Juventude é o azarão no meio dessas feras todas aqui. Paulinho, se a gente analisar hoje entre Corinthians e Juventude, eu sou com sinceridade. O momento do Corinthians é muito desagradável e o Juventude, se a gente pontuar certinho, tá até melhor que o próprio Corinthians dentro de campo. Não, dentro de campo eu concordo com você. Extra, mas o problema é o seguinte, o Juventude pode fazer um baita de um resultado lá no Sul. Vai jogar no Itaquerão contra o Corinthians, num jogo para classificar para semifinal de Copa do Brasil. 50, hein, moço? 50 mil torcedores. Não, 50 mil só se tiver um dentro do outro. O que é a capacidade do... 40, 40. Então, mas se o Juventude fizer 2-0 no Corinthians lá, ele vem e arma uma retranca, um paredão no meio de campo aqui, e o Corinthians vai ter problema. O Corinthians não pode perder lá mais de que 1. Ou às vezes o Corinthians vai lá também e ganha de 2, 3, né? Fica assim então, senhores, nós vamos fechar esse primeiro bloco do Panorama Esportivo e passar para vocês então as ofertas do Armazém das Bebidas. A turma do Goró vai encher a lata logo mais, Paulinho. Só cerveja gelada, né? Brasil. Lá a cerveja lá é trincando de só cerveja gelada, né? Exatamente. E olha as grandes ofertas do Armazém das Bebidas. Cerveja Império 473 ml, 3,49. Cerveja Petra 350 ml por 2,79. E a cerveja Heineken 473 ml também por 6,19. E tem a cerveja Brahma Fardinho com 18 unidades por 53,90. Você também tem gelo, tem o carvão Companhia do Churrasco 4 quilos por 19,99. O Armazém das Bebidas está localizado na rua Dr. Jeremias Zerbini 637, lá no Taboão. E o telefone 99841-1200. Armazém das Bebidas, fazendo a sua festa. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Atenção aposentados, pensionistas, servidores públicos e correntistas do Banco do Brasil. Precisando de um dinheirinho a mais? Além da menor taxa de juros para o seu empréstimo consignado, temos também créditos pessoais. E pode antecipar o seu 13º salário e a sua portabilidade. Banquim, o agente financeiro mais Banco do Brasil. Rua Dr. João Carlos 159, Centro de Guaxupé, em frente aos Correios. Telefone 3551-3909. Banquim, o agente financeiro mais Banco do Brasil. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130.
Você já pensou em recuperar aquele sorriso brilhante que você tanto sente falta? Na Oral Light, nós transformamos sorrisos e mudamos vidas. Nós ajudamos você a recuperar sua confiança e autoestima com implantes e próteses fixas. Além de um sorriso bonito, você também melhora a sua mastigação e qualidade de vida. E ainda temos condições exclusivas de parcelamento em até 24 vezes no boleto. Estamos localizados na Rua Major Joaquim Pedro 97. Fone WhatsApp 99728 3774. Oral Light, fazemos de tudo pelo seu sorriso. Na hora do almoço, nada melhor que comer bem. E aqui no Restaurante Sabor Mineiro, você encontra aquela comida caseira com aquele tempero incomparável. Restaurante Sabor Mineiro, aberto todos os dias a partir das 10h45. Faça-nos uma visita e traga a sua família. Estamos localizados na Rua Tenente Querubim, 238, centro de Guaxupé. Faça seus pedidos através do telefone 35 99208 9857. Restaurante Sabor Mineiro. Nessa casa tem goteira. Xiii, nessa casa tem goteira? Está cansado de goteiras e água escorrendo pelos cantos da sua casa toda vez que chove? Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com anos de experiência e uma equipe dedicada. Estamos prontos para resolver seus problemas de uma vez por todas. Trabalhamos também com coberturas metálicas em geral. Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone 3551-3855. Atenção para os números de emergências. 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros, 192. E o número da Margem das Bebidas? 3406-1200. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Aproveite seu happy hour com os amigos do lugar certo. Cervejas, whiskies das melhores marcas esperam por você. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Rua Doutor Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. O aluguel está cada dia mais caro. Você sabia que com esse mesmo valor, você pode pagar a parcela da sua casa? Quer saber mais? Fale agora mesmo com José Rubens Gonçalves. No mercado há mais de 30 anos, ele pode te ajudar com um projeto de reformas, acompanhamento de obras, idealização da sua casa ou seu ponto comercial. O Binho é credenciado na Caixa e a pessoa ideal para agilizar o seu financiamento. Entre em contato pelo telefone 999884035. José Rubens Gonçalves, arquiteto, o aliado para a construção dos seus sonhos. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Vamos, João Augusto. Temos mensagens aqui dos nossos amigos ouvintes para começar aqui. Marquinho do Planalto falou assim, ó. Ele mandou um vai Corinthians, vai Planalto e ainda mandou aqui, ó, estilo de jogo Triguinho. Ensina ele, Rafa, goleiro, acho bom. Tem que comprar. Será que ele tá falando do Hugo? Será que é do Hugo? Gustavão Vidoni tá aqui também, vamos ver o que ele mandou. Boa tarde, pessoal do Panorama Esportivo. Rafael, que desprazer que você tá tendo aí hoje, hein? Olhar pro João hoje, hein? Com essa camisa horrorosa aí. Ô Paulinho, o cheiro de naftalina tá muito forte aí hoje. Ganharam ontem por incompetência do Bragantino, né? E o Marcão deve ter saído ontem, né, com seu amigo no seu Monza roxo, não foi hoje de novo. Um abraço a todos aí. Gustavão, um abraço pra você. Vamos em partes. Primeiro, que deve estar tão difícil pra mim quanto pra você aí, né? Se é que me entende. Não dá fácil com os corintianos aqui hoje, não. Mas o Bragantino, o time pipoqueiro. A segunda parte, tá com cheiro de naftalina aqui, Paulinho?
É uma camisa aí, faz tempo, né? Essa camisa aqui é a camisa que a gente, quando o Corinthians faz uma graça, a gente tem que ponderar, se vestir a camisa do Corinthians, colocar, né? Tem que colocar, né? E sobre o terceiro ponto aí, eu não sei do paradeiro de Marcos Salomão, viu? Não sei. Brasil. Brasil, não, sério, Brasil, a gente fala isso porque Brasil tem seleção. Ele tá no Brasil. Tá no Brasil. Ele tá aqui, isso a gente sabe, que ele tá no Brasil. É a única coisa que eu posso te afirmar por enquanto, viu, Gustavão? Abraço, meu amigo. Toninho Hollywood diz o seguinte: eu concordo com os amigos, o Bahia, para não estar apresentando grande futebol, não. Mas o Flamengo também não, por causa dos lesionados. O Flamengo mesmo, não apresentando nada, tem camisa pesada. Olha, o Corinthians está indo aos trancos e barrancos, mas está indo. É verdade, é o que a gente falou aqui, que o peso da camisa nessa hora influencia pra caramba, viu? Ah, agora sim, Eduardo ficou feliz com o Corinthians, hein? Falem somente do Corinthians hoje, hein? Futuro campeão da Sul-Americana. Ó, ele emocionou hoje, hein, João? O Eduardo, grande abraço, Eduardo. Mas precisa, gente, melhorar 100%. Precisa melhorar 100% o Corinthians. Tá passando de fase, tá indo aos trancos e barrancos. Nós vamos falar sobre isso também. O Dona Tereza tá aqui com a gente, vamos ver, ela mandou um áudio, vamos ouvi-la. Rafael, ontem assistiu o jogo do Corinthians. Pelo amor de Deus. Por isso que eles falam que o corintiano é sofredor. Virgem Santa. Que eu sofri ontem, não tá escrito. E olha, parabéns pelo goleiro do Corinthians, viu? Fiquei boba de ver. Um abraço. Tem mais um. Marcolino festejou a vitória do Palmeiras nos braços do seu amorzinho do Monza Roxa. Pois é, não sei, não veio, né? Então não sei te falar, Dona Tereza. O Christian mandou aqui que... Ah, pois é, Christian, achou que tava de folga porque não viu o Palmeiras no sorteio, né? Verdade, meu amigo, com certeza. Tem áudio do nosso amigo Cuchula aqui também, nós vamos colocar no ar, ele fala do jogo do Corinthians. Então a gente coloca ele daqui a pouquinho na hora que a gente for falar do jogo. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B, 22ª rodada, começou ontem com 3 jogos. Tá aí jogando lá no Jorjão, em Novo Horizonte. O Novo Horizontino bateu o Ituano 1-0. Na Arena da Amazonas, o Amazonas venceu a Ponte Preta por 2-1. Lá em Ponta Grossa, no Paraná, no Germano, eu queria que o Operário perdeu para o Vila Nova de Goiás por 3-2. Jogos de hoje, Paulinho. Exatamente. Então hoje prossegue a rodada. O América Mineiro recebe a Chapecoense às 19 horas. O Guarani vai receber a equipe do Santos também às 19 horas. No mesmo horário, o Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto. E às 20 horas, CRB e Ceará. Tem também o jogo das 21 horas. O Goiás recebe a equipe do Brusque. São os jogos de hoje, então, da Série B do Brasileirão. Fechou, Paulinho. Sobre os jogos de ontem, João, o Novo Horizontino batendo o Ituano magrinho, 1-0, mas suficiente para assumir a ponta da competição, hein? Isso é um trabalho, né, feito aí pelo treinador, o Eduardo Batista, né? Já faz um bom tempo que ele está à frente do Novo Horizontino. Tudo isso da liga, tem padrão. É um time, gente, bem assentado, um time bem... todos os seus setores, né? Time que joga junto há um bom tempo e as duras custou para ganhar do Ituano, que também vem tentando sair dessa situação de zona de rebaixamento, mas o Novo Horizontino, gente, buscou o resultado 1-0 e com esse resultado o Novo Horizontino até hoje ocupa a primeira posição, está na ponta, né, liderando com 40 pontos, mas um jogo difícil, mas prevaleceu o mando de casa. O Novo Horizontino foi melhor a partida toda, foi melhor, com apenas 4 finalizações. Esse resultado de 1-0 ele caberia mais pelo que o Novo Horizontino mostrou diante do jogo. Eu acho que é um momento, talvez assim, de estabilidade, de querer fazer o gol, da ansiedade, que o Novo Horizontino foi acima, foi. O que eu achei nesse jogo também foi muito faltoso. Foi. Muito, muito truncado, toda hora parando com faltas, mais de 40 faltas no jogo. Esperava um pouco mais. Outro jogo nós tivemos Rafael, deixa eu fazer só uma observação neste jogo, porque o Ituano, ele fez um gol, ele empatou o jogo já no finalzinho da partida. Então, teve muita polêmica, os jogadores do Ituano reclamaram demais porque o VAR chamou e anulou o gol
que o gol estava impedido, mas foi bem anulado. Foi coisa de milímetro, então o pessoal do Ituano reclamou muito, mas aí o árbitro foi lá então e anulou o gol, que seria o gol de empate da equipe do Ituano. Boa, Paulinho, muito bem lembrado. Falando do outro jogo, o Amazonas bateu a Ponte Preta por 2-1 e subiu para a 8ª colocação. O Amazonas, Rafael, esse crescimento... Deu uma falhada aqui, né? Esse crescimento, essa evolução do Lacerda, quem que é Lacerda? É o treinador do Amazonas, ele passou pelo Amazonas, o Amazonas começou a competição, a Série B sem ele, voltou novamente, ele conhece a equipe do Amazonas, sabe tudo, a sua forma de jogo, né? E os resultados do Amazonas nos últimos jogos vem agradando, os resultados estão chegando, principalmente com o jogo, quando joga em seu poder, né? E ontem ganhou da Ponte Preta, com o resultado do Amazonas hoje ocupa a 8ª posição, tem 30 pontos ganhos, mas ontem também, né? Pelo que mostrou e valorizou, assim, a Ponte Preta jogou bem também, vem crescendo, mas o Amazonas foi cirúrgico, fez os 2 gols, 3 pontos, é o necessário, é o objetivo, e está aí subindo na tabela de classificação. O Amazonas fez um gol no comecinho do primeiro tempo, João Augusto, depois no início do segundo tempo fez o segundo gol. Ficou 2-0 e a Ponte tentou buscar, mas já não dava mais tempo e o resultado realmente ficou em 2-1. E você lembra como eu falava da equipe do Amazonas, que era uma equipe que iria crescer dentro do campeonato? No comecinho eu sempre falava isso aí, e tá vindo, já é o 8º colocado com 30 pontos. Mas a Ponte foi melhor, né? E se der brecha, o Amazonas chega. Foi melhor, mas o resultado não veio, né, Rafael? Exatamente. Outro que pra mim também já entregou a paçoca, que começou muito bem, figurou lá em cima, mas caiu vertiginosamente, foi justamente o Operário, e ontem perdeu em casa para o Vila Nova por 3-2. Sobre o jogo em si, coloca o Vila Nova dentro do G4 e o Operário fica cada vez mais distante dessa galera, né, pessoal? Olha, e o Operário, você foi claro, Rafael, teve um início assim competitivo, arrancando resultados bons, né? Fora, dentro de casa, e principalmente agora nos últimos jogos, jogando em seu poder, em seus domínios, vem colhendo resultados negativos, ou seja, derrota, né? Ontem perdeu para o Vila Nova tem um bom time, bem trabalhado pelo Luizinho Lopes, é um time espetacular, e ganhou fora de casa do Operário. Eu vejo o crescimento do Vila Nova e vejo-se a queda, né? Aí do Operário de Ponta Grossa. Precisa ser, essa hoje está aí na 11ª posição, ele esteve no G4 por várias rodadas, a equipe do Operário, hoje está aí, né, capengando, descendo as ladeiras abaixo, a equipe lá de Ponta Grossa. Dos jogos de hoje, temos que falar do Guarani e Santos, Paulinho. O Guarani vem de uma sequência aí interessante, com 3 vitórias nas últimas 4 partidas, inclusive o que colocou ele em uma possibilidade de sonhar com alguma coisa. Do outro lado tem um Santos que busca retomar a ponta da competição. A expectativa para esse jogo? O Santos levou uma bordoada, né? Perdeu pro Avaí no último jogo, pelo placar de 1-0 lá em Santos. E a equipe do Guarani, conforme você frisou, vem aí com uma série de vitórias, mas não consegue ainda sair da zona do rebaixamento, é o último colocado com 17 pontos. Agora, o Guarani tem o artilheiro da competição, que é o Caio Dantas, que tem 9 gols e vem fazendo gols. É jogo difícil para a equipe do Santos, porque o Guarani está entusiasmado, vai partir com tudo para cima do Santos, e o Santos tem que saber, tem que levar a partida aí, porque senão ele pode ter uma surpresa lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, porque o Guarani agora parece que começa a deslanchar. Mas você acha que o Guarani tem poderio para surpreender o Santos? Não, se você pegar no papel, pegar o nome, camisa, não tem. O Santos é muito, mas muito. Só que, na atual circunstâncias, o Guarani precisando de todas as maneiras de uma vitória para sair, né? Porque uma vitória vai para 20 pontos, eles saem da zona do rebaixamento, ele passa aí, né, o Ituano. Agora, o Santos tem que jogar bola. Se chegar o Santos lá e começar tem que encarar como uma decisão. Eu vejo o jogo muito mais fácil pro Guarani vencer do que pro Santos vencer o Guarani lá no Brinco de Ouro. É jogo difícil pro Santos. Peraí, deixa eu entender. Você acha que é mais fácil o Guarani vencer do que o Santos vencer nessa circunstância? Eu vejo, né, nesse jogo a facilidade pro Guarani surpreender o Santos
muito melhor, um percentual muito maior do Guarani vencer do que o Santos, propriamente. E nos 2 últimos jogos do Guarani, sob o comando do Alan Al, ele está conseguindo arrumar o Guarani. O Guarani ganhou em casa e ganhou o outro jogo, foi 2 resultados. Contra a Chape fora e foi contra o... E no último foi uma goleada do Guarani, né? Foi. Contra a Chape. Então Exato. esse crescimento, essa evolução sob o comando do Alan Al é importante. Bom, dos lados do Santos, para enfrentar o Guarani, o técnico Fábio Carilli terá o retorno do lateral direito JP Sherman, que se recuperou de um entorse no tornozelo esquerdo, e do atacante William Bigode, que cumpriu suspensão no jogo contra o Avaí. Por outro lado, o treinador do Peixe ainda não poderá contar com o meia Juliano. Camisa 20 segue em transição para o gramado após se recuperar de uma lesão muscular na região do posterior da coxa. A tendência é que ele volte a ser relacionado no próximo compromisso do Santos contra o Amazonas. Provável Santos vai a campo com Gabriel no gol, Gil e Jair na zaga, JP Sherman e Escobar nas laterais, João Schmidt, Pituca e Serginho no meio. Na frente, Guilherme, Otero e Júlio Furque. É o time que vem jogando, tá jogando. né? E o Guarani também, hoje o goleiro do Guarani hoje é o Douglas Borges. O goleiro do Guarani é o Vladimir. Aí por problemas de cláusula, né, contratual, ele pertence ao Santos, ele não vai pro jogo também hoje, diante da equipe do Santos Futebol Clube. Outro jogo que temos algo mais e merece todo destaque é do último invicto em casa, o América Mineiro. O Coelho recebe a Chapecoense. Esse ponto que eu falei é o que segura o América, é o único time invicto na Série B que não perdeu em casa ainda. Porém, a Chape está desesperada. O América também precisa desses 3 pontos para voltar a vencer e voltar ao G4 da competição. Desespero por desespero, tem algum favoritismo aqui, senhores? Tem. O América. Fator casa. Ou não? O América é o favorito. O América jogando lá no Independência hoje, 19 horas. A Chapecoense aí numa draga danada, brigando aí até o 18º colocado, tem 19 pontos, está na zona do rebaixamento. Só que o América ele não pode desperdiçar mais essa grande oportunidade dele dar um salto, dele dar um pulo. É o 5º colocado com 34, se vencer vai para 37, ele entra lá no G4. Então, os torcedores americanos hoje vão empurrar com certeza a equipe do América. O América é mais time do que a Chape, vai depender somente do América, tem que partir para cima como se fosse uma decisão para faturar esses 3 pontos jogando lá no Independência. O América não pode manter esse desequilíbrio dentro de casa, fora de casa, os resultados não vêm agradando. É claro, o América, como nós falamos no início da competição também, por várias rodadas, ficou entre o pelotão, temos 4 primeiros colocados e vem capengando, vem tendo queda, né? Hoje o América, como disse o Paulinho, está na 5ª posição, mas pega, gente, uma Chapecoense que também está correndo, está com a corda no pescoço. Mas eu entendo que pelo elenco que tem o América Mineiro, é superior ao Chapecoense e consegue um resultado hoje. Mas a Chapecoense que vai a campo, quem vai comandar vai ser o interino, né? O auxiliar técnico permanente, Celso Rodrigues. Enquanto o clube aguarda seu novo treinador, que será Gilmar Del Pozo. Gilmar Del Pozo assume a Chapecoense agora, mas vai com um momento totalmente turbulento aqui. Eu acho que o América também tem por obrigação ganhar hoje, até para voltar ao G4. Abraço pro meu amigo Dr. Cássio mandou. América não pode vacilar hoje vai, hein? Mesmo sem grande abraço ao Dr. Cássio, né? Mesmo respeitando a equipe da Chapecoense, não pode, até concordo, sim, gente, o América tem que arrumar um mecanismo, arrumar uma forma de 3 pontos diante da Chapecoense. Não pode deixar escapar esse resultado diante da Chapecoense. É em casa. Gente, com o apoio dos torcedores do América, do Coelho, não pode deixar escapar um resultado porque bom. Essa equipe da Chape, eu só vejo 2 jogadores aí que poderá complicar para o América, é o Mário Sérgio e o Marcinho. São os 2 homens de frente e que corre bastante, mas o América tem a sua zaga aí para neutralizar, né, esse ataque da equipe da Chapecoense. Pra gente fechar então, quanto fica Guarani e Santos? João Augusto de Souza. Caramba, né? 1-1. Paulinho. Olha, eu vou fazer 2-1 para a equipe do Guarani. Vou postar 1-0 Santos aqui, só para dar uma diferenciada. Certo, senhores? Certo. América e Chape, João. 2-0 América. Paulinho. 3-1 para o América. 1-0 pro América, viu? Fechadinho, 1-0, gol aos 87 e 30. Ainda gol de escanteio ainda. Aí o Ale vai fazer o gol.
A gente tem que falar do outro jogo que eu não vou dar tanto destaque, mas Mirassol e Botafogo, esse jogo também merece, pode mexer na ponta da tabela, hein? Pode merecer. Uma vitória do Mirassol ele pode retornar à ponta da competição e mesmo com a vitória do Santos, ainda ele fica na frente. O momento do Mirassol é gigante. O Mirassol faz jogos bons fora de casa, dentro de casa, bem comandada pelo Bozo, né? E tá aí buscando coisas melhores no Campeonato Brasileiro. Tem tudo para ganhar jogando em casa e assumir a ponta e a liderança da competição. Só pra gente também não demos os detalhes desse jogo, mas o CRB encarando o Ceará, João Augusto. Nós estamos falando aqui do Ceará que é 10º e tá que tenta buscar a turma lá de cima, mas na hora que vai, na rodada que você fala, essa precisa ganhar para chegar, não ganha e não chega. O Ceará oscila muito, tem um bom time, tem um bom elenco, né? Tem aí o Léo Condá, é um bom treinador, mas o Ceará, não sei o que acontece na hora de definir perto do gol. Hoje o Ceará peca muito, erra muito nas finalizações. E o CRB, gente, o CRB também tá buscando coisa, joga em casa. Mas se a gente analisar time por time, o Ceará é muito mais time que o CRB, mas não está correspondendo dentro de campo. Não tá no meio da tabela, não consegue sair, é o 10º colocado, 29 pontos. Agora o CRB, João Augusto, vai ter que mostrar algo mais, porque ele é o 15º colocado, tá beirando ali a zona do rebaixamento, e se ele bobear, a turma que vem vindo lá, Chape, Ituano, joga o CRB também para a zona do rebaixamento. Então, eu acho que é um jogo difícil para o Ceará, porque o CRB lá no estádio Rei Pelé em Maceió sempre costuma jogar muito bem, né? Apresenta grande futebol, só que nas últimas rodadas não vem mostrando muita coisa. Mas eu aqui acho que o favorito é o CRB para esse jogo. E tem o Anselmo Ramon, né? Exatamente. Um atacante aí que tem que tomar tem que ter um zelo com ele, um cuidado. Não pode dar brecha que ele marca gol. É por aí mesmo. Pessoal, vamos fechar esse bloco então aqui do Panorama Esportivo e quero passar para vocês então o grande destaque de hoje do Sabor Mineiro Marmitaria. Hoje é dia de bisteca de lombo, arroz turco, feijão tropeiro, batata frita, salada, panqueca de carne e muito mais. Sabor Mineiro Marmitaria na Rua Tenente Querubim, número 238. O telefone é 99208-9857. Esse inclusive é o Disque Marmitex, viu? Peça já, eles entregam agora na sua casa. Intervalo e voltamos já com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. O aluguel está cada dia mais caro. Você sabia que com esse mesmo valor, você pode pagar a parcela da sua casa? Quer saber mais? Fale agora mesmo com José Rubens Gonçalves. No mercado há mais de 30 anos, ele pode te ajudar com um projeto de reformas, acompanhamento de obras, idealização da sua casa ou seu ponto comercial. O Binho é credenciado na Caixa e a pessoa ideal para agilizar o seu financiamento. Entre em contato pelo telefone 999884035. José Rubens Gonçalves, arquiteto, o aliado para a construção dos seus sonhos. Atenção para os números de emergências: 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros, 192. E o número da Margem das Bebidas? 3406-1200. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Aproveite seu happy hour com os amigos do lugar certo. Cervejas, whiskies das melhores marcas esperam por você. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Rua Doutor Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. Na hora do almoço, nada melhor que comer bem. E aqui no Restaurante Sabor Mineiro, você encontra aquela comida caseira com aquele tempero incomparável. Restaurante Sabor Mineiro, aberto todos os dias a partir das 10h45. Faça-nos uma visita e traga a sua família. Estamos localizados na Rua Tenente Querubim, 238, centro de Guaxupé. Faça seus pedidos através do telefone 35 99208 9857. Restaurante Sabor Mineiro.
Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Você já pensou em recuperar aquele sorriso brilhante que você tanto sente falta? Na Oral Light, nós transformamos sorrisos e mudamos vidas. Nós ajudamos você a recuperar sua confiança e autoestima com implantes e próteses fixas. Além de um sorriso bonito, você também melhora a sua mastigação e qualidade de vida. E ainda temos condições exclusivas de parcelamento em até 24 vezes no boleto. Estamos localizados na Rua Major Joaquim Pedro, 97. Fone WhatsApp 99728-3774. Oral Light, fazemos de tudo pelo seu sorriso. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. Nessa casa tem goteira. Xiii, nessa casa tem goteira. Está cansado de goteiras e água escorrendo pelos cantos da sua casa toda vez que chove? Nelsinho Calhas, instalação de calhas, rufos e pingadeiras com anos de experiência e uma equipe dedicada. Estamos prontos para resolver seus problemas de uma vez por todas. Trabalhamos também com coberturas metálicas em geral. Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone 3551-3855. Quem vive do campo sabe que pode contar com a parceria da Steel e da Cochupé. Do preparo do solo à colheita, ao armazenamento e manutenção em áreas verdes, a Steel desenvolve soluções de alto desempenho para tornar as suas tarefas mais fáceis e produtivas nas mais diversas atividades rurais. Onde tem agro, tem Steel. Visite a Cochupé e conheça os últimos lançamentos. Atenção, aposentados, pensionistas, servidores públicos e correntistas do Banco do Brasil. Precisando de um dinheirinho a mais? Além da menor taxa de juros para o seu empréstimo consignado, temos também créditos pessoais e pode antecipar o seu 13º salário e a sua portabilidade. Banquim, o agente financeiro mais Banco do Brasil. Rua Dr. João Carlos 159, Centro de Guaxupé, em frente aos Correios. Telefone 3551-3909. Banquim, o agente financeiro mais Banco do Brasil. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. Então vamos lá, pessoal. Chegou o momento de falarmos de Copa Sul-Americana. Tivemos jogos ontem e temos hoje válidos todos eles pelas oitavas de final da competição. Exatamente, Rafael. E ontem o Racing aplicou uma sonora goleada no Achipac, 6-1, né? E o Corinthians e Bragantino empataram, foram para as penalidades e deu o que deu, né? Corinthians se classificou e o Racing também se classificou por jogos de ontem, então, só da Sul-Americana. Não empatou não, o Bragantino ganhou por 2-1. Exatamente. No agregado do empate 3-3 e nos pênaltis 5-4 para o Corinthians. Sobre o jogo do Racing aqui, Paulinho, só pra gente puxar aqui, já tinha ganho o jogo de ida por 2-0. No agregado 8-1 e é um dos grandes times a ser batido nessa competição, concorda? Tá com um timaço, né? O Racing, então tem que tomar muito cuidado porque a equipe que pegar ele agora aí vai ter que jogar muita bola, viu, Rafael? Vamos, João Augusto, vamos falar do seu Corinthians. Fale pra mim, primeiramente, dos 90 minutos. Como foi o jogo? Depois nós vamos avaliar a questão dos pênaltis. Ô, Rafael, com sinceridade, eu não posso falar que o Corinthians jogou bem. De forma alguma. E pegou um Bragantino também que não vem bem. É a realidade. O Corinthians saiu, fez 1-0, aguentou um primeiro tempo, aí no segundo tempo tentando alguma coisa. Em pouco tempo, aí o Bragantino empatou e virou o jogo. Aí
tem que dar graças ao goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, que o Corinthians não perdeu no tempo normal. Porque o goleiro pegou bola. Agora, gente, oscila muito, vacila muito. É um time, assim, inseguro. O time do Corinthians é um time inseguro, gente. O Corinthians faz 1-0 num acaso, num chute do Garro, sim, né? Um chute desviado, por volta de uns 30, não foi? Do primeiro tempo, o chute foi desviado no meio do caminho e mata o goleiro Fabrício do Bragantino. Depois disso, o Corinthians também abriu mão do jogo, você não achou, não? Não, já então, tinha vantagem, sim. Aí fez mais 1-0, ou seja, aumentou a vantagem e ele só perderia se tomasse 3 gols. Se tomasse 2, iria para os pênaltis. E foi o que aconteceu. Agora, faltou um pouquinho mais de... Eu critico o treinador, tá ganhando de 1-0. Não pode jogar, ficar só marcando, ou esperando o time, no caso o Bragantino, vir para cima. Foi o que aconteceu. Deu brecha pro Bragantino, trouxe o Bragantino para cima, continua jogando, tá ganhando de 1-0, joga um Corinthians ofensivo. O senhor Ramon Dias jogou para garantir, sentou em cima do 1-0. E eu volto a falar, pouco tempo tomou 2 gols e só não tomou o terceiro graças ao goleiro. Agora, que o Corinthians, mais uma vez, dentro no tempo normal, ficou devendo. Precisa melhorar muito essa equipe do Corinthians. O Corinthians, João Augusto, tomou um gol aos 72 e aos 76. O Sacha fez 72 e o Luan Cândido fez aos 76 minutos. Então, o Corinthians deu bobeira, sim. O Corinthians só está classificado, ele tem que agradecer demais ao goleiro que salvou a pátria do Corinthians, mas não fez por merecer, não. A classificação veio, tudo bem, que manda é classificar, é bola na rede, mas olha, o Corinthians deixou muito a desejar. Eu falei ontem aqui no Panorama, eu apostava no Corinthians, eu falei 4-1 pro Corinthians, por quê? Porque eu achava que o Corinthians vinha a 300 por hora para cima da equipe do Bragantino. E não foi isso. O que eu vi foi um Corinthians jogando um futebol sem muita pressa, muita vontade, sem muita garra, sem muita determinação. E olha, por pouco ele não fica fora. Agora, aí dos 2 gols, pra mim, eu não vou culpar o Hugo no primeiro, que o Sacha pega de bate-pronto. Foi. E o segundo, eu até acho que aquela bola dentro da pequena área do goleiro, sim. Mas ele fez tanta defesa ali que não dá pra colocar na conta dele, não. Ele fechou o gol, o Bragantino teve mais algumas oportunidades. Aí o mais engraçado, o Corinthians tomou os 2 gols, iria pros pênaltis, aí começou a atacar. Aí começou a ir pro ataque. Por que Cássio não faz isso antes? Então, não continua com o mesmo poderio do primeiro tempo. Ou foi um primeiro tempo, assim, bom diante do Bragantino. No segundo tempo, teve essa queda. Tomou os 2 gols, parece que vamos reagir, vamos mudar o jeito de jogar. Aí depois dos pênaltis, 42.118 pagantes por uma renda de 2,5 milhões assistiram ao grande show do Hugo Souza. Aí eu só queria dar meu parecer aqui, claro, João, você é corintiano, você vai me falar um pouco mais. Mas pra mim um time pipoqueiro chama Bragantino. Pô, você tá lá com 3 pênaltis decisivos para poder sacramentar. O Corinthians erra o primeiro com o André Ramalho. Ou seja, ele desde o primeiro pênalti já começou com a vantagem. O Bragantino não deu um chute de pênalti no meio do gol. Pois é. Naquele pênalti de segurança, naquela hora de falar assim, ó, vou dar no meio do gol e vou dar um canudo aqui e vou garantir o time na próxima fase. Os caras deram 2 pênaltis muito mal batidos, mas também, claro, muito mérito do goleiro que foi na bola. E o Hugo brilhou e conseguiu pegar 3 pênaltis consecutivos, eliminando o Bragantino. Não, o pior é isso, foi 3 pênaltis decisivos, né, João Augusto? Porque mesmo nas alternadas, né, o Corinthians errou o primeiro. E o Bragantino era só fazer e classificar. Foi e errou também. Agora, sim, tem que valorizar o goleiro do Corinthians. O cara foi herói na noite de ontem, entendeu? Assim, ele tem um goleiro, quando a bola bate, o goleiro tem aquele goleiro que sai até antes da bola, nos pênaltis. Ele espera. Mas ele tá certo, ele tem 1,99 m. Então, 2 metros de altura. A possibilidade dele acertar o campo e fazer o canto e fazer a defesa, cara, foi o que aconteceu. Não é nem questão de acertar, ele espera, o cara bate. Se ele chegar, maravilha, ele vira o herói. Se ele não chegou, não era obrigação dele. Se eu não me engano, o último pênalti que ele saiu, defendeu com os pés ou com a perna, se eu não me engano agora, foi um dos pênaltis dele, entendeu? Então, agora, merecedor,
Ele foi na vida dele como jogador profissional. E aí tem um ponto relevante para isso, é porque aí o Corinthians, ele tem um contrato com o Flamengo com valor fixado de compra. E a compra do Hugo é bem barata para o molde de futebol, gira em torno de 800 mil euros, dá nem 5 milhões de reais. É 4 milhões e pouco. Dá 4, mais ou menos isso. O fato é que o Corinthians não pode usar o goleiro contra o Flamengo daqui 2 rodadas. Só vai conseguir fazer isso caso compre antes. Porém, o Flamengo falou que não vai negociar com o Corinthians antes do Corinthians pagar os 8 milhões que está atrasado do Mateuzinho. Entendeu o problema? Como é que está desenhado pro Corinthians? Agora, ele precisa de pagar os 8 milhões do Mateuzinho pro Flamengo querer negociar o Hugo. Caso contrário, o Flamengo falou que não vai dar prioridade a isso. Para ele pagar, pro Hugo jogar sem estar comprado, o Corinthians tem que pagar uma multa de R$1 milhão. Olha, com sinceridade, pelo momento que o Hugo vem fazendo, não foi só no jogo de ontem, não. Outros jogos aí, ele vem fazendo, jogando no fino da bola. Nesse jogo aí, pagar essa multa de R$1 milhão, para ele poder jogar, independente de compra ou não, é isso, né, Rafael? Independente de compra ou não, ele vai jogar, mas tem que pagar R$1 milhão. Não, se ele comprar antes, aí não precisa pagar a multa. Não precisa pagar. Porque aí já vai ter comprado. Porém, o Flamengo não quer negociar antes de acertar o Mateuzinho, que é a parcela de 8 milhões que o Corinthians ainda tá devendo. Aí eu te falar uma coisa, mais um chute pro Corinthians. E qual a probabilidade do Corinthians acertar esses 8 milhões nos próximos, vamos pôr, 10, 15 dias? Nenhuma. Aí vai perder o grande nome do Corinthians hoje, que é o Hugo contra o Flamengo. Dos pênaltis, quem errou pelo lado do Bragantino foi Gustavinho, Douglas Mendes e Guilherme Lopes, perderam as cobranças. Pelo lado do Corinthians, quem errou foi o André Ramalho e o Rian. Com o resultado, o Corinthians passa, avança e espera o confronto de hoje, que acontece às 19 horas no Castelão, onde o Fortaleza recebe o Rosário Central. Jogo de ida 1-1, jogo bem corrido. E hoje, Paulinho, o que esperar desse jogo? Vai ter que jogar muita bola, né? A equipe brasileira, Rafael, porque você pegou o resultado lá, um resultado excelente, 1-1, um resultado muito bom. Agora, eu acredito que passa mais uma equipe brasileira, porque você jogando em casa, né? Você jogando em casa com o resultado, o fator campo, fator torcida e precisando apenas aí de um placar magrinho de 1-0, eu acho que vai passar tranquilo e vai fazer a grande partida contra a equipe do Corinthians. E o Fortaleza vem mostrando um futebol bem convincente, né, João? O time do Rosário é um time enjoado também. Só que tá cheio de desfalques, né? Tá cheio de problema. Então isso, de uma forma ou de outra, fica favorável pro Fortaleza, não. É um certo alívio. Mas que o Fortaleza tem tudo para vencer o Rosário e passar para outra fase, isso é inegável. O Campas, que todo mundo conhece, ex-Grêmio e tudo mais, é o destaque da equipe, ele ficou fora do confronto por conta de suspensão. O jogador somou 3 amarelos. Marco Ruben e Módica estão entregues ao departamento médico e nem viajaram com a equipe. Um sofreu lesão grave no sábado contra o Independente pelo Campeonato Argentino e teve ruptura do ligamento cruzado anterior do menisco. E ele será operado, inclusive, nos próximos dias. Aí tá uma possibilidade. Apenas 3 titulares jogaram contra o Independente, ainda assim entrando no segundo tempo. Malo, Hamilton Campas e o Loveira, que jogou 26 minutos. Então temos uma possibilidade grande do Leão de Pici fazer a diferença. Você tem o provável Fortaleza, João? Já está definido que pelo Voivoda, né? João Ricardo, Tinga, Kusevich, Cardona e Bruno Pacheco. Meio campo, Pedro Augusto, Rosseto, Pochettino e Pikachu na frente, Breno Lopes e Lucero. Pikachu, Breno Lopes e Lucero, trio de ataque. Trio de ataque é um time macho do Fortaleza, né? Cara, mas bem equilibrado, né? O time do Rosário tem o Jonathan Gomes, é um bom jogador. No meio, para arrumar, ele faz essa função. Tem o Copete na frente, né? Hoje tem o Solari também. São 2 bons jogadores. E Barra é bom jogador no meio para arrumar o time. É um time enjoado, não é um dos times, gente. O Fortaleza tem que respeitar a equipe do Rosário. Vai ter catimba argentina, senhores? Vai ter, né? Sempre tem, né? Nunca falta, né? Não. E aí, com essa circunstância, qualquer resultado em igualdade, ou seja, qualquer empate, leva a decisão para os pênaltis.
Qualquer vitória, tanto de um lado quanto do outro, classifica o time para a próxima fase da competição, certo? Certinho. Temos mais jogos da Sul-Americana hoje. Temos aí o Independente de Medellín enfrentando o Palestino e o Lanús enfrentando a LDU, correto? Certinho. O Lanús ganhou o primeiro jogo, 2-1, né? E aí o Palestino e o Independente de Medellín ficou no empate em 2-2. Então vamos lá, pra gente fechar. Paulinho, eu quero o palpite pra esse jogo. Quanto fica Fortaleza e Rosário Central? 2-1 pra equipe do Fortaleza. João? Eu vou copiar o Paulinho. 2-1 também, Fortaleza. Cara, era meu palpite também, mas eu não vou ficar tudo igual a vocês não. Vou ficar 1-0 então pro Fortaleza, certo? Certinho. Fechamos então a Copa Sul-Americana e abrimos Copa Libertadores da América. Oitavas de final começaram ontem os jogos de volta. Vamos aos resultados. Jogando lá no Maracanã, o Fluminense bateu o Grêmio em 2-1. No agregado ficou 3-3 e nos pênaltis o Fluminense avançou, eliminando o Grêmio 4-2. Na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro bateu São Lourenço 1-0. O jogo de ida foi 1-1. No agregado, Galo 2-1. Gol do zagueiro aí, hoje é zagueiro Batalha. Terceiro jogo, Júnior Barranquilla 1, Colo-Colo do Chile 2. No agregado, 3-1 Colo-Colo avançando para outra fase da competição. Bom, falando desse jogo aqui do Colo-Colo e Júnior Barranquilla, para os brasileiros até não interessa tanto. Mas o confronto entre Atlético Mineiro e São Lourenço e Fluminense e Grêmio já definiu uma das quartas de final da competição. Sim. O Fluminense que encara o Atlético Mineiro já nas quartas de final. Atlético decide em casa por ter a segunda melhor campanha do torneio. Do jogo em si, bora começar os comentários falando de Fluminense 2, Grêmio 1. Paulinho, gostou do que viu? João Augusto, Paulinho, por favor, gostou do que viu, João? Rapaz, o Fluminense, aí no tempo normal, né? Ponderou, foi assim um jogo até equilibrado. O Fluminense mais acima, também o Grêmio, dependendo do Eu não gostei do Grêmio. Jogo. O Fluminense, se a gente analisar durante todo o tempo normal, a exceção dos pênaltis, o Fluminense foi mais time que o próprio Grêmio. Foi mais time, mereceu o resultado de 2-1 no tempo normal, entendeu? O Grêmio foi um Grêmio assim, parece que sem arranque, um Grêmio parece que não queria esse envolvimento em vencer o jogo, e prevaleceu assim o equilíbrio do Mano Menezes à frente do Fluminense, ganhando de 2-1. E depois foi para os pênaltis, onde aí o Fluminense também mais postado, com mais felicidade nas batidas, venceu por 4-2. O Grêmio estava irreconhecível, né, João Augusto? O Grêmio entrou para se defender, não foi? Eu até comentei, né, com uns 15 minutos, 20 de jogo, eu até comentei ontem, porque o Grêmio parece que estava sem aquela vontade, aquela garra de partir para cima da equipe do Fluminense, começou a tocar muita bola no meio de campo, volta a bola pro zagueiro, volta para goleiro. Então o Grêmio parece que chegou para jogar com o resultado debaixo do braço, para tentar um empate e a classificação. Só que o Fluminense não aceitou esse tipo de jogo e logo partiu para cima. Mas eu acho que foi bem merecida a vitória do Fluminense. Foi uma equipe mais postada dentro de campo, foi uma equipe que procurou mais, uma equipe que brigou, foi atrás do gol. Então, acho que ficou de bom tamanho aí para a equipe do Fluminense. Vamos lá, sobre o jogo em si, aos 13 minutos já tinha acabado a vantagem do Grêmio. Após uma cobrança de escanteio, o Thiago Silva sobe no terceiro andar ali e dá um chute de cabeça, porque foi uma paulada pro gol, ele surpreendendo o goleiro Marquezin. O segundo gol do Fluminense saiu logo na sequência, é o que a gente fala, porque assim, aí teve o lance que foi a grande polêmica. Aos 22 minutos, após uma jogada entrando na área, a bola, o jogador John Arias, ele bate, a bola pega na pontinha do dedo do goleiro Marquezin e pega no jogador do Grêmio que estava ali bem próximo ao gol. Aí foi a polêmica. Era ou não era para pênalti? Para vocês, o que acharam do lance em si? Olha, a bola tinha a direção do gol, Rafael. Se esta bola não estivesse a direção do gol e ela fosse sair para fora, eu acho que ele não daria a penalidade máxima. Só que no desvio da bola, do tapinha que o goleiro deu na bola, né? E o zagueiro veio entrar correndo, a bola realmente pegou no braço dele, e se não pega, entraria, seria gol da mesma forma. Acho que acertou a arbitragem de dar essa penalidade. Para você, João? É um lance bastante polêmico, né?
antes de bater na mão, bateu primeiro no corpo do pé do jogador, entendeu? Depois veio aí nas mãos dele. Primeiro, ele não foi direto na mão dele, entendeu? Eu com sinceridade, eu não marcaria o pênalti a favor do Fluminense. Escuta aqui, Carlos Eugênio Simon foi árbitro por muito tempo, ele fez uma varredura sobre esse lance e olha o que ele publicou. Polêmica no jogo Fluminense e Grêmio. Arias bate na bola, a bola toca nos dedos de Marquezin e aí Dodi vai e deixa o braço deliberadamente. E aí a bola sai pela linha do fundo. Decisão do árbitro no campo, não marcou nada. O VAR interveio corretamente e aí ele marcou pênalti e cartão amarelo, porque a bola iria para fora. Lance dificílimo, mas acertou a arbitragem. Tem dúvida? Chama o velho. Eu acho que também eu concordo com ele. Lance difícil, tudo mais, é mais a questão interpretativa ali, porque ele entendeu que a bola aí tinha direção pro gol, se ele não abre o braço ali deliberadamente. Igual eu vi gente questionando, mas e como é que ele ia pular com o braço fechado? Não é questão de pular com o braço fechado. A questão é que ele já tinha passado da bola e ele deixa o braço de propósito para tentar impedir a entrada da bola. Ele sabia que a bola ia pro gol, que a bola ia entrar. Então, pra mim, corretíssima a arbitragem nesse lance. Exatamente. Aí teve o pênalti, foi marcado o pênalti nesse caso, e aí quem bateu foi o John Arias, convertendo. Sendo assim, aos 27 do primeiro tempo, o Fluminense já estava com a vantagem. Ele levou a desvantagem, em 27 minutos já tinha a vantagem. E aí foi onde o Grêmio começou a falar assim, vou sair pro jogo. E mesmo assim, saiu muito pouco. Muito pouco mesmo, eu esperava muito mais desse time aí. E o gol do Grêmio sai logo no começo do segundo tempo com o Gustavo Nunes, né? Após um cruzamento foi do Reinaldo, não foi, João? Agora eu tô até tentando lembrar o que. Reinaldo. E aí que acontece? O Grêmio chega ao seu gol. Aí 2-1 para o Fluminense. Detalhe, antes de mais nada, o Grêmio reclamou muito de um lance. Minutos depois, poucos minutos antes, na verdade, o Grêmio reclama muito após uma cobrança de falta, logo na ponta direita, o Reinaldo bate uma falta e aí a bola sobra para o camisa 28 do Grêmio finalizar para o gol. O fato é que esse também lance foi revisado pela arbitragem, que foi revisto e deu o impedimento. Cara, lance difícil? Mas impedimento por 1 metro ou 1 centímetro, na regra é impedimento. E para mim o juiz acerta também sobre isso. O empate do Grêmio sai aos 70... O gol do Grêmio sai aos 75 do segundo tempo. Aí sim, após essa entrada dessa jogada pela ponta direita, volta a bola pro meio da área e Gustavo Nunes faz o gol do Grêmio, dando os números finais da partida. Eu achei que o Grêmio foi covarde, pessoal. E quanto ao gol que foi anulado, gente, muito perfeito. O jogador do Grêmio estava em posição irregular mesmo. Agora, o Rafael, o Grêmio, gente, ficou no jogo de ontem. Eu também esperava um pouquinho mais do Grêmio. Um Grêmio mais para cima, um Grêmio bem evoluído, né? Um Grêmio tentando buscar o jogo, tentando buscar o resultado, não conseguiu. Mas ele foi ontem, foi bem marcado pela parte defensiva o Thiago Silva ontem foi um leão. O Thiago Santos também. O time do Fluminense ontem mostrou um grande futebol. Precisava do resultado, conseguiu. O próprio Mano Menezes gostou da sua produção, do rendimento do Fluminense, mas o Grêmio ficou devendo. O Grêmio poderia jogar mais diante do Fluminense. E mais uma vez o Fábio salvou a pátria, né? Aí você já tá falando das cobranças dos pênaltis, né, Paulinho? Sim. Nas cobranças dos pênaltis, o Fluminense começa, né, começa com as batidas. O Paulo Henrique Ganso bate na trave, erra a cobrança. Você inclusive falou que ele ia errar, né, Paulinho? Aqui o Reinaldo vai lá e converte, faz um belo de um gol, o Grêmio saindo na frente nas cobranças. Na sequência nós tivemos o Fluminense fazendo com o Thiago Silva, e aí ele chega à igualdade. Aí o Grêmio erra com alguns jogadores que inclusive erraram naquele jogo contra o Corinthians e bateu o pênalti novamente e errou.
O Fluminense consegue a sua classificação nos pênaltis. Na sequência, quem bate é o John Kennedy, bate na bochecha da rede, bateu muito bem. O Grêmio, para mim, precisa... Agora ele vai focar. Não tá mais nas Copas, vai focar no Campeonato Brasileiro para sair daquela zona indelicada. O Fluminense fez por merecer, né, senhores? O próprio treinador do Mano Menezes, na coletiva dele, ele foi muito objetivo. Pô, nós passamos aqui, a preocupação nossa agora é fazer o mesmo jogo que nós fizemos hoje diante do Grêmio, no Brasileiro, para tirar o Fluminense da situação brasileira. Mas o Fluminense, na minha opinião, jogou mais que o Grêmio. E o Renato chegou demais, cara. Ele falou muito. Outra vez. Inclusive falou aqui pro repórter que enquanto ele lá pedir o cargo dele, então, que aí ao invés dele perguntar, ele vai escalar. Renato também tá ficando xarope, ele maltratou. Não é forma, eu também não é forma de responder. É o trabalho do cara, ele tá perguntando. Vai um cidadão que não é o Renato Gaúcho, ele é rebelde, ele tem que aprender a perder também, não é só ganhar não, e tem que saber responder, é o trabalho do cara. E perdeu também na falta de qualidade, né? Porque esse negócio de pênalti é sorte, isso aí é coisa do passado. Um pênalti bem batido, não tem goleiro que pegue. Agora, você bate um pênalti igual o Fábio pegou, você bate no meio do gol, a meia altura, o goleiro sai, ele deixa a perna para tentar. Se for no meio dele, o Fábio está acostumado a defender esse tipo de penalidade. Então, muito mal batido no meio do gol. Então, não tem nada que o Renato reclamar, não. Perdeu realmente por falta de qualidade dos seus batedores de pênalti, que tinha vantagem e não soube aproveitar. Paulinho, por favor, então, quero que você me dê os dados da Oral Light. O que você tem pra gente hoje? Exatamente, Rafael. Sorria com confiança. Na Oral Light, cuidar do seu sorriso é a nossa prioridade. Sentir aquele desconforto nunca mais. Ajudamos você a recuperar a sua confiança e sua autoestima. Trabalhamos com implante de próteses fixas. Não espere mais para ter o seu sorriso de volta. Entre em contato pelo telefone 35 997 28 3774. Estamos localizados na Rua Major Joaquim Pedro 97. Oral Light, fazemos de tudo pelo teu sorriso. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Atenção para os números de emergências. 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros, 192. E o número da margem das bebidas? 3406-1200. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Aproveite seu happy hour com os amigos do lugar certo. Cervejas, whiskies das melhores marcas esperam por você. Armazém das Bebidas em Guaxupé. Rua Doutor Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. Na hora do almoço, nada melhor que comer bem. E aqui no Restaurante Sabor Mineiro, você encontra aquela comida caseira com aquele tempero incomparável. Restaurante Sabor Mineiro, aberto todos os dias a partir das 10h45. Faça-nos uma visita e traga a sua família. Estamos localizados na Rua Tenente Querubim, 238, Centro de Guaxupé. Faça seus pedidos através do telefone 35 99208 9857. Restaurante Sabor Mineiro. Você já pensou em recuperar aquele sorriso brilhante que você tanto sente falta? Na Oral Light, nós transformamos sorrisos e mudamos vidas. Nós ajudamos você a recuperar sua confiança e autoestima com implantes e próteses fixas. Além de um sorriso bonito, você também melhora a sua mastigação e qualidade de vida. E ainda temos condições exclusivas de parcelamento em até 24 vezes no boleto. Estamos localizados na Rua Major Joaquim Pedro 97. Fone WhatsApp 99728 3774. Oral Light, fazemos de tudo pelo seu sorriso. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5841. Fone WhatsApp 3559-6789.
Nessa casa tem goteira. Xiii, nessa casa tem goteira? Está cansado de goteiras e água escorrendo pelos cantos da sua casa toda vez que chove? Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com anos de experiência e uma equipe dedicada. Estamos prontos para resolver seus problemas de uma vez por todas. Trabalhamos também com coberturas metálicas em geral. Avenida Presidente Tancredo Neves, 920B. Fone 3551-3855. Atenção, aposentados, pensionistas, servidores públicos e correntistas do Banco do Brasil. Precisando de um dinheirinho a mais? Além da menor taxa de juros para o seu empréstimo consignado, temos também créditos pessoais. E pode antecipar o seu 13º salário e a sua portabilidade. Banquim, o agente financeiro mais Banco do Brasil. Rua Dr. João Carlos 159, Centro de Guaxupé, em frente aos Correios. Telefone 3551-3909. Banquim, o agente financeiro mais Banco do Brasil. O aluguel está cada dia mais caro. Você sabia que com esse mesmo valor, você pode pagar a parcela da sua casa? Quer saber mais? Fale agora mesmo com José Rubens Gonçalves. No mercado há mais de 30 anos, ele pode te ajudar com um projeto de reformas, acompanhamento de obras, idealização da sua casa ou seu ponto comercial. O Binho é credenciado na Caixa e a pessoa ideal para agilizar o seu financiamento. Entre em contato pelo telefone 999884035. José Rubens Gonçalves, arquiteto, o aliado para a construção dos seus sonhos. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estão de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. Vamos lá, Paulinho, nós tivemos o jogo do Galo também, Atlético superando o São Lourenço em casa por 1-0 e vai às quartas de final da competição. Conta pra mim como foi esse jogo do Galo. Exatamente, esse Galo eu vou te contar, viu? Ele judia do torcedor, hein? Deu o que fazer pro Atlético passar aí, né? Vencer o jogo e buscar a sua classificação. O Atlético chutou 2 bolas no gol, enquanto a equipe adversária chutou 2 também. Posse de bola, o Atlético teve mais 65%. Agora, deu o que fazer. O Atlético teve que buscar... Não gostei do Galo, não. Teve que buscar numa bola parada, num escanteio pela esquerda, né? Ele veio e conseguiu fazer o Bataga fazer o gol de cabeça aos 65 minutos, já só no segundo tempo é que saiu o gol, mas passou apertado essa equipe de São Lourenço. É uma equipe que dá muito trabalho, é uma equipe catimbeira, teve problema na arquibancada com os torcedores, então inflamou lá essa partida. Mas o que manda é bola na rede. O Atlético conseguiu a classificação, mas não apresentou um bom futebol. Com esse futebol venceu, mas não convenceu. Exatamente. Com esse futebol que o Atlético está jogando, olha, sinceramente, viu? Eu acho que ele não vai longe nessa competição, não. Você acha? Acho. Ô João, falar a verdade, até o Paulinho tava falando aí, ele falou da questão dos números, tudo mais, só que eu achei que o Galo não parecia que tava jogando fora de casa. Não gostei, achei que o Galo foi passivo. Vale o resultado? Claro que sim, valeu o resultado e que inclusive encaminhou a classificação. Só que se você for pegar, o gol sai aos 65 minutos de jogo. Já tava aí com 20 do segundo tempo, num jogo que caminhava para os pênaltis. Rafael, eu não consigo entender o Gabriel Milito, treinador experiente que é, ele parece que ele não está conseguindo fazer esse Atlético Mineiro jogar. Sente a falta gritante do Hulk, né? Hulk com o Atlético com o Hulk é um, sem o Hulk é outro, totalmente diferente, mas o Atlético a gente não consegue render, não consegue produzir, precisa sim alguma coisa a mais
que onde custou para ganhar, para passar de fase. A confusão que o Paulinho citou da arquibancada e tudo mais, aí os policiais entraram, jogaram spray de pimenta e teve tanto isso que os jogadores sentiram dentro do campo. Sim. Cara, é um absurdo. Mas o Paulinho foi claro, esse povo do futebol argentino, torcedor argentino, eles é cheio de coisa, cheio de catimbar, cheio de querer, entendeu? Então, a polícia não deixa barato, vai ter que arrumar uma forma de colocar paz, enfim. Então, eles se entenderam, tomou gás de pimenta Com a classificação, o Galo garante mais 8 milhões e meio na premiação da Libertadores, somando já 38 milhões desde a fase de grupos da competição. Nas quartas de final, o time está em busca de mais aí quase 12 milhões, valor a ser pago a quem avançar para a semifinal. É grana, hein, moço? É muita grana. E a sorte do Atlético, Rafael, foi ele fazer um bom jogo lá que ele empatou. Porque se ele perde lá, dificilmente ele arrancaria a classificação aqui. Paulinho. Então ele fez o resultado lá fora, né, empatando em 1-1. Verdade. Só que, pra mim, o Galo, mais uma vez, deixou a desejar. Ontem tinha até um amigo meu, Sirley, professa. Quem não conhece o Sirley, ele mandou isso aqui, ó. Ei, pode cravar aí, o Galão vai passar, viu? 2-0 hoje, fora o baile. Ele tava animado, hein? Grande abraço ao Chile. Passou, né? Mas não deu baile, custou. O baile ficou devendo, né? O baile, o sanfoneiro não foi. Mas enfim, o que vale realmente é a classificação, e agora teremos mais um confronto brasileiro nas quartas de final, onde Galo e Fluminense um mata o outro. Vamos falar do jogo de hoje? Os jogos de hoje, né? Nessa quarta-feira, 19 horas, tem The Strongest da Bolívia e Peñarol. Jogo de ida 4-0 Peñarol. Tá resolvido esse, Tá resolvido. Esse aqui não tem como. 21h30 River Plate e Talheres. Jogo de ida River Plate 1-0. E hoje, 21h30 também, no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo. Ida 2-1 Botafogo. Então vamos lá, falando sobre este jogo, no jogo de ida, conforme você falou, 2-1. Desta maneira, o time carioca joga por um empate. Sim. Vitória do Verdão por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. E por 2 gols ou mais de diferença, classifica os palmeirenses diretamente para as quartas de final. Qualquer vitória simples do Botafogo, como já tem a vantagem, classifica o glorioso. O Palmeiras chega embalado para o confronto depois da vitória no último minuto sobre o rival São Paulo no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo também vem em alta após a goleada por 4-1 sobre o Flamengo no final de semana também. A equipe comandada por Arthur Jorge está na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, falando do Palmeiras, o treinador Abel Ferreira terá praticamente todo o elenco à sua disposição. As ausências devem ser apenas de Bruno Rodrigues e Piquerez, que só retornarão ao time no ano que vem. Com isso, Abel tem diversas opções de esquema e de jogadores para o time titular. A tendência é que ele volte a ter uma linha de 4 defensores para povoar mais o setor ofensivo. Você tem o provável Palmeiras, João? Tem já aqui definido pelo Abel Ferreira: Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Caio Paulista, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes. Bom, ele então já colocou aí, Caio Paulista assumiu a titularidade pelo visto, né? Do lado esquerdo, né? Exatamente. E aí ele coloca essa dobradinha com o Felipe Anderson, que pode dar muito certo. É um jogador ofensivo, Felipe Anderson também é um jogador bem interessante. O que eu acho que aqui que fica a minha ressalva é porque o Caio é mais ofensivo do que defensivo. E se colocar um Luiz Henrique ali, meu amigo... Mas o Palmeiras tem o retorno do Zé Rafael, né? O Zé Rafael hoje ele é gigante, né? Nesse meio campo do Palmeiras, né? Pela qualidade técnica, pela marcação que ele faz. Hoje ele é exemplo no meio campo do Palmeiras, mas você disse, né? Pega aí um Luiz Henrique do lado, para cima, a Almada também, tá voltando a jogar bem, é um bom jogador, é um Botafogo forte, hein? Já o Botafogo, o Arthur Jorge tem um desfalque de última hora, com dores musculares. Marçal sequer viajou para São Paulo e está fora da partida. A tendência é que ele repita o time que venceu o Palmeiras no jogo de ida das oitavas e que também foi igual o mesmo time que encarou o Flamengo no final de semana. Provável Botafogo, João? Tá aí definido, né? John, Mateu Ponte, Basso, Barbosa e Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savalino, na frente Almada e Igor Jesus. Ou seja, Tiquinho também no banco. Tiquinho, opção, né?
Paulinho, é um baita de um confronto. Os dois times capitanearam aí um grande embate no ano passado pelo título brasileiro. O Botafogo entregou a paçoca na última hora pro próprio Palmeiras, que foi muito zoado sobre isso. Você acha que ainda tem as rusgas do ano passado para ser decididas hoje? Eu acredito que tem sim, Rafael. Agora, o Botafogo, ele tem tudo para chegar em São Paulo e vencer a equipe do Palmeiras. Pelo momento em que está a equipe do Botafogo, uma equipe redondinha, né? Tá de bem com a sua torcida, venceu o primeiro jogo, tá aí na liderança aí do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo tá de bem com todo mundo. Agora a equipe do Palmeiras, ela nos últimos jogos não vem apresentando um bom futebol. Tá devendo, né? O torcedor ficou acostumado com o Palmeiras vencedor, com o Palmeiras jogando, sempre ganhando com muita tranquilidade, e hoje a gente não vê assim a equipe do Palmeiras. A gente vê que as vitórias do Palmeiras é tudo no sufoco, é no finalzinho. Então, o Palmeiras vai ter que jogar muita bola, vai ter que ter a cabeça no lugar, porque o Botafogo vai vir com uma certa tranquilidade para jogar para cima do Palmeiras. Agora, são duas grandes equipes, é claro, do futebol brasileiro, então tudo pode acontecer. O Palmeiras pode golear o Botafogo, tanto que o Botafogo também pode fazer 2-3 no Palmeiras. Olha, é um jogo de gigante, é um pega muito grande, e eu não vejo hoje assim um favoritismo muito grande de nenhum lado nem de outro. Eu acho que sai na frente o Botafogo um pouquinho pelo resultado feito no Rio de Janeiro e pelo conjunto em que o Botafogo está. E o fator casa pro lado do Palmeiras não dá um favoritismo pro jogo de hoje pro Palmeiras? Dá, mas dentro de campo a história é outra, né, Rafael? Então, por exemplo, se começa o jogo, o Botafogo vai lá, encaixa um ataque, um contra-ataque, faz um gol, pronto. E aí? O Palmeiras tem que sair. E aí o Botafogo... Mas isso aí funciona pros dois, né? Porque também se o Palmeiras fizer um gol também de cara, acaba com a vantagem do Botafogo. Fica o mesmo cenário que a gente viu exatamente. Do Grêmio. É um jogo que tudo pode acontecer. Então aquele que errar menos vai conseguir a sua classificação. E o Botafogo não pode fazer um jogo acomodado. O Arthur Jorge, ele tem aí a vantagem do empate, ele não pode sentar em cima desse resultado. É claro, ele tem que administrar e continuar o Botafogo jogando da mesma forma que joga. Não pode jogar para trás, não pode jogar só recuado, traz o Palmeiras, que tem um bom time para cima. Eu acho que é interessante. Ele tem que encarar esse jogo, esquecer do empate. Claro, o empate favorece o Botafogo, mas tem que jogar com igualdade ao Palmeiras. Falar a verdade, eu acho que o Palmeiras consegue a classificação se fizer o seguinte: joga o jogo sem pensar no jogo de volta, no jogo que aconteceu semana passada. É outro jogo. Sem a pressão de ter que fazer gol para poder igualar. Não, joga. E o Botafogo, por sua vez, também deveria fazer isso. Por quê? Se acomodar, você não fica 90 minutos defendendo contra o Palmeiras no Allianz Parque e não toma gol. Não fica, cara. Então, o Arthur Jorge, ele tá jogando um Botafogo tem o Gregory, marca bem, o Marlon Freitas é um bom jogador. O Gregory é um cão de guarda ali. É um cão de grau. Então, tem o Tietê, que o pessoal tem entrado bem nos jogos, parece que ele voltou a praticar o futebol que ele iniciou. Tem o Savarino, já que conduz bem. Pô, é um time aplicado. Esses três caras aqui, ó, Savarino, Luiz Henrique e Almada. E o Igor Jesus, que vem mostrando qualidade. Pô, você vê, sentou o Tiquinho no banco, o Tiquinho Soares botou no banco. É um Botafogo forte. O Tiquinho saiu por lesão e na hora que ele volta, o Botafogo tinha contratado o Igor Jesus justamente para sanar essa ausência. Foi muito bem contratado, tá dando resultado e o Tiquinho não conseguiu voltar ainda. Cara, vai ser um jogão de bola. Eu acho que vai ser um dos melhores jogos dessas oitavas de final. Tomara que seja, né? Pelo menos para o torcedor ficar satisfeito de ambas as partes, né? Agora, temos também uma situação aqui. Você acha que o Palmeiras vai buscar penalidades? Pelo histórico recente do Palmeiras, tanto de eliminações nos pênaltis e tudo mais, eu acho que o Palmeiras se vai buscar para passar no tempo normal. Pênalti vai ser consequência se for. Vai tentar, né? Mas eu não sei. Fazer diferença de 2, né? Diferença de 2 gols. Você acha que o Botafogo fazendo muda o jogo? Muda o jogo. Aí, vamos dizer que o Botafogo saia na frente, as coisas complicam demais. Aí o Palmeiras vai ter que sair. Vai ter que sair, buscar o jogo, precisa do resultado. Por isso que o jogo é bom. O jogo é agradável. Como nós falamos, o Botafogo tem a vantagem, tem o benefício do empate, mas o Arthur Jorge não pode sentar em cima, não pode se acomodar. Tem que fazer um jogo da mesma forma que o Palmeiras vai fazer. Thales, meu amigo, Thales de Muzambinho, parmeirense, mandou aqui, ó.
O Botafogo não entregou o título para o Palmeiras, não, senhor Rafael. Ele entregou para qualquer um que tivesse atrás de competência e regularidade do Verdão, que o Verdão fez valer. Hoje, 5-1 pro Palmeiras. É otimismo do palmeirense, todo palmeirense tem que... Mas 5-1? O que será que ele bebeu hoje de manhã? Não, vai cair da cadeira aí. Tá? Pior que o homem é bom de palpite, mas 5-1 eu acho que dá exagerada aqui, hein, Paulinho? Eu acho muito difícil, viu? É jogo apertado. O Christian mandou aqui pra gente um negócio que realmente é ridículo aqui o negócio da torcida do Galo aqui, tudo mais, fazendo um chororô aqui. Cara, desnecessário. Aí depois o brasileiro quer cobrar alguma coisa contra a Conmebol, sendo que quando vê os outros aqui estão fazendo a mesma baianada, né? Vamos lá, pra gente levar aqui, tem mais mensagem dessa vez. Quem está aqui é o Pedro de Monte Verde. Boa tarde, tudo bom? Aqui é o Pedrinho, torcedor do Fluminense. Ano passado nós eliminou o Internacional, que era muito mais time que o Fluminense, hein? Esse ano eliminou o Grêmio, que é muito mais time que o Fluminense, que eu escutei vocês falando aí ontem. Olha que nós tá chegando, hein? O campeão pintou aí o bicampeão, hein? Boa, Pedro, boa. Quem sabe agora tem que bater o Galo. E aí na semifinal é contra o River. Aí já mas o Fluminense tá fazendo valer. Tá no caminho. Tá certinho, meu amigo. Obrigado pela mensagem. Tião Torres disse o seguinte: pessoal, o Paulo Júnior quando some, porque quando ele some é porque ele fica mal do bolso. Aí ele vai pras Arábias, fatura em dólares e aí volta. Não é isso, Paulinho? Abraço, Tião Torres. É mais ou menos isso. Um grande abraço aí pro Sebastião Tô, pro seu irmão Baltazar. Faturando em dólar, amor? É bom, não é? Vem com a gibeira cheia. Tá certo. Fabinho do Tabuão. Ô, bancado para o sorteio, Rafael Zayati. Oba! Tudo bom? Fabinho, tá bom. Hoje o Santos vai ter 4 ou 5 no Guarani hoje. Eu vou assistir esse jogo, hein? Que hora que vai ser? Ontem o Grêmio perdeu ontem. Tá tudo bom, hein? Valeu, Fabinho. Abraço pra você. Antes da gente pegar os palpites pro jogo de logo mais, temos aqui que falar pra você da promoção da caixa d'água lá na Casa do Encanador. Caixa d'água Glasmar de 500 litros por apenas R$ 199,90. A de 1.000 litros, R$ 349,90. Ofertas igual essa somente na Casa do Encanador, na Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032. E aproveitando que você vai precisar trocar a caixa d'água, aproveite para fazer na sua casa aquela reforma dos seus sonhos. Vontade de mexer, de fazer aquele cantinho, aquela área de lazer que você tanto sonhou. Cara, para isso não fica aí pensando, matutando sozinho. Chame um arquiteto que vai fazer o projeto para você, vai fazer a diferença e vai te dar a melhor ideia, né? Vai fazer realmente um projeto muito profissional. Para isso, Zé Rubens Gonçalves, arquiteto, o Binho, é um profissional habilitado na Caixa, faz Minha Casa Minha Vida, faz outros projetos também, projetos comerciais, e além de a gente estar falando aí que ele tem aí mais de 20 anos de experiência no mercado. Portanto, senhores, precisando mexer na sua casa, na sua obra ou pensando em idealização de um projeto, a dica é o Zé Rubens Gonçalves, arquiteto. O telefone dele é 99988-4035. Para fechar, o banquinho correspondente Banco do Brasil. Exatamente, Rafael. Só respondendo lá pro Fabinho, às 19 horas, viu, Fabinho? Às 7 horas, jogo do Santos, viu? Deixa eu falar agora do banquinho, seu correspondente Banco do Brasil. Atenção, aposentados e pensionistas. Precisando de um dinheirinho a mais, vá direto ao banquinho. Temos a menor taxa de juros para o seu empréstimo consignado. Banquinho, o seu correspondente Banco do Brasil. Fica ali na rua Doutor João Carlos, 159, em frente aos Correios, aqui em Guaxupé. O telefone 3551-3909. Banquinho, seu correspondente Banco do Brasil. Agora sim, agora eu quero ver. João Augusto Souza, quanto fica Palmeiras e Botafogo? 2-1 Botafogo. Ô, louco. Botafogo ganha no Allianz? 2-1 Botafogo. Paulinho? Eu vou ficar 2-1 Palmeiras. E vai pros pênaltis? Vai pros pênaltis. Meu palpite é diferente de vocês dois. 1-1. 1-1. E dá Botafogo. 1-1 meu palpite de hoje. Certo? Eu vou continuar com o meu placar, 2-1. Amanhã a gente vê o que dá, amanhã a gente traz todos os detalhes. Fechou, senhores? Fechado, tá aí, Panorama Esportivo contando com o oferecimento de JF Páscoa, Nelsinho Calhas, Casa do Encanador, Armazém das Bebidas,
Restaurante Marmitaria Sabor Mineiro, Banquinho Correspondente Banco do Brasil, Clínica Oral Light Implantes e José Rubens Gonçalves, arquiteto. Agora sim, Panorama Esportivo fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Gente, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau e até lá.